Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Bruno, que era alemão, nasceu em Colônia. Desde muito cedo adquiriu grande prestígio intelectual. Era oriundo de uma família nobre, era um homem de qualidades extraordinárias. Logo distinguiu-se pela fama como mestre, ensinava e era realmente brilhante enquanto doutor. Acontece que, em um determinado momento, ele vai para Paris, tinha aproximadamente 45 anos de idade, e nos dias em que ele está em Paris com vários dos seus alunos, morre um professor muito notável na Universidade de Paris, chamado Raymond Diocresse. Então, toda a cidade se reuniu para o funeral. Os professores, na época, eram personalidades públicas. Paris já era uma cidade que estava crescendo em fama por causa da universidade. E então foram todos para Notre Dame e lá tiveram um funeral. Durante o funeral, aconteceu um fato extraordinário. Esse fato realmente é histórico, foi documentado fartamente, certificado pelos padres bolandistas. Os padres bolandistas eram um grupo de jesuítas que fez toda a revisão crítica da história dos santos e tinha um rigor primorosíssimo, né? E, ao mesmo tempo, fazia a distinção dos santos e dos beatos. Um trabalho realmente científico e de grande autoridade. Eles certificaram esse fato, o que bastaria para atestar a historicidade, mas não apenas eles, outros vários testemunhos históricos dão conta do acontecido. Durante o ofício de defuntos, estava o bispo, estavam os padres, todo o clero local. Quando o bispo fez, quando o coro, aliás, fez uma das lições do ofício, que dizia: "Conta-me quantas são as tuas iniquidades", um versículo. O defunto se levantou e disse: "Por uma justa sentença divina fui julgado", e caiu de novo. Todo mundo ficou apavorado na catedral. Então fizeram novamente o versículo, que foi atrapalhado pelo próprio defunto que se levantou. E quando cantaram novamente o versículo, mais uma vez o defunto se levanta e diz: "Por uma justa sentença divina fui julgado", e caiu. Na segunda vez, todo mundo saiu correndo da catedral, inclusive o clero, todo mundo. E o bispo ficou com medo. Falou: "E agora? O que a gente faz?", né? Falaram: "Bom, então amanhã a gente volta e vê o que acontece", né? E no dia seguinte voltaram e resolveram fazer o ofício. Mais uma vez, no mesmo versículo, o defunto levantou e disse: "Por uma justa sentença divina fui condenado". É um dos testemunhos mais impressionantes
sobre a realidade do inferno. Porque foram milhares de pessoas que viram o fato e que atestam sem nenhuma contradição. Bom, então interromperam o ofício, não deram sepultura eclesiástica para esse professor e o nosso querido São Bruno ficou tomado de profundo temor e resolveu fundar uma ordem eremítica, uma ordem destinada a fugir do mundo completamente. E na cidade de Grenoble, na França, nas montanhas do Chartreuse, ele fundou essa ordem, que tem o nome de Cartucha. É o aportuguesamento da palavra Chartreuse, em francês. Em italiano se diz certoso ou certosa. São adaptações linguísticas, né? Simplesmente é o nome da montanha, porque ali foi a primeira casa dessa ordem, que é a ordem mais rigorosa da Igreja Católica. É uma ordem eremítica. Foi fundada em 1084, portanto tem quase 1000 anos de fundação. E dentre os seus lemas tem um que é especial, diz: Ordo fundata nunquam reformata. Ordem, uma vez fundada, nunca foi reformada. Mantém o mesmo espírito de São Bruno. E a característica é exatamente o silêncio radical. Os monges não falam entre si. E nem se comunicam com o exterior, a não ser por carta, que escrevem algumas vezes ao longo do ano, poucas. No mais, se reúnem apenas para a missa, para as vésperas e para o ofício de matinas, que é na madrugada, e vivem em absoluto rigor. Então não comem carne, vivem um jejum muito rigoroso, comem laticínios e ovos apenas no domingo, enfim, uma vida rigorosa de silêncio para poderem, assim, digamos, se afastar do bulício das coisas do mundo, né? Ora, recentemente foi feito um documentário sobre os cartuchos, está à disposição na internet, chama-se O Grande Silêncio, em que a Santa Sé autorizou um grupo de cinematógrafos, né, fazer a filmagem, mas sem intervir em nada. Então os monges estão seguindo a sua vida, o seu dia a dia, e eles iam filmando, não podiam falar com ninguém, né? Está à disposição na internet, é longo e muito bonito, muito interessante. E um dos lemas da ordem é justamente esse, né? O mundo passa e a cruz permanece. Então, tem essa imagem do mundo e a cruz em cima, a cruz parada e o mundo rodando. É próprio do espírito da ordem cartucha. Mas existem coisas aí que todos nós podemos, de alguma maneira, aproveitar para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, por mais que nós tenhamos uma vocação secular, então nós não somos monges, nós não temos vocação para estar trancados num mosteiro. Todos nós precisamos do silêncio, em alguma medida. Existem pessoas que têm fobia do silêncio e por isso não conseguem rezar. Então tem que estar com a televisão ligada, tem que estar com o rádio ligado, tem que escutar música o tempo todo. E ficam sempre naquela agitação que nos puxa para as coisas exteriores. Todos nós precisamos do silêncio, mesmo nós que somos
de vida secular, nos seminários, por exemplo, existe sempre a recomendação. Depois do ofício da noite, se faz silêncio até depois da oração da manhã. E depois do almoço, até umas 3 horas da tarde, se conserva também em silêncio, justamente porque nós precisamos higienizar a nossa mente dos ruídos do mundo, mesmo nós que somos seculares. Temos essa necessidade para cultivarmos a vida de oração. E esse silêncio exterior, que sobretudo produz uma calma, uma paz interior, deve nos levar a essa solidez de que fala o lema da Ordem Cartucha, né? O mundo passa e a cruz permanece. Para nós, a cruz talvez não esteja em cima, mas esteja dentro do mundo, porque a nossa santificação se dá no meio das coisas normais, das coisas seculares, mas não importa. Nós precisamos ter estabilidade. O que acontece? Nós vivemos em períodos de transformação. Alguém disse que nós não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Então, há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta situação, é tanta novidade, todo dia notícias e mil e uma coisas, e as pessoas perguntam: você viu tal coisa, você viu aquilo outro, você viu o que falaram, você viu o que disseram, você assistiu aquilo, você viu aquela cena, e a gente fica perturbado, porque as requisições são demasiadas. E às vezes nós ficamos com o vício de não perder nada, a gente não pode perder nada, né? Então parece que a gente tem que se inteirar de tudo, etc. Bom, essa semana teve, na segunda-feira, um dia de blackout nas redes sociais, né? Não fez grande diferença para a maior parte de nós passar algumas horas sem essa intoxicação. Nós precisamos muitas vezes nos afastar dessa agitação para termos calma, paz interior. Portanto, vamos, mesmo na nossa condição secular, vamos pedir a intercessão de São Bruno para que nós aprendamos a amar o silêncio. O Evangelho de hoje nos mostra os apóstolos pedindo a Nosso Senhor para que lhes ensine a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. E para isso nós precisamos parar e dar tempo para Deus trabalhar em nossa alma. Que assim nós aprendamos a buscá-lo, a ter para com Ele realmente desejos de crescimento interior. E assim, queridos irmãos, nós poderemos, com a ajuda da graça divina, caminhar rumo à contemplação, para sermos, mesmo no meio das coisas terrenas, sempre contemplativos, estarmos encontrando Deus no meio de tudo, para servi-lo, amá-lo, conhecê-lo, estar com Ele, e assim por diante. Que São Bruno interceda por nós, para que, amando o silêncio, nós tenhamos essa estabilidade espiritual que nos dará as condições para nos unirmos a Cristo, isto é, para chegarmos à verdadeira vida contemplativa.